Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira live do ano. Esse ano a minha programação é fazer 45 lives para você, para trazer mais sobre o que é paralisia facial, como a gente vai fazer para o seu rosto ficar melhor, para como tratar de uma forma mais correta. E esse é o meu propósito. Meu propósito de vida é transformar a vida de pessoas com paralisia facial, ajudá-las a liberar o sorriso e não deixar que a paralisia seja uma limitação, porque a gente já passa por um monte de desafio nessa vida e eu não quero que a paralisia seja mais um para você lidar. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o que é paralisia facial, como eu pensei essas lives deste ano, né? O ano passado a gente fez muitas lives de perguntas e respostas, algumas com alguns temas específicos, análise de movimento, elas vão continuar, mas eu queria que esse ano as lives fossem como se fosse uma enciclopédia, sabe? Que vocês olham, falam e tem uma sequência para a gente ir aprendendo sobre paralisia facial. Então, como não começar com essa live de o que é paralisia facial? Muito bem, vou dar boas noites, só tem uma, mas eu falo boas noites. Vou dar boa noite para todo mundo que está aqui, estava morrendo de saudades de vocês. Dai, Catherine, Keila, hello baby! Dani, Verônica, oi Mari, Vitor Hugo, Juliana, que bom que vocês estão aqui. Iara, Marisa, Maraísa, Verônica, Peu, Luana, Terezinha, bem-vindos, gente! Muito feliz, estava realmente com saudade, sabia? Eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês e esse ano, quando eu estava contando um pouquinho aqui das coisas, quando eu estava planejando como que ia ser minha rotina, né? Eu fiquei pensando, porque o negócio aqui é pauleira, uma coisa atrás da outra e tem algumas coisas que eu não posso tirar. E a live é uma delas. Essa daqui não passou nem perto de eu tirar da minha rotina semanal, porque realmente eu adoro fazer as lives, adoro conversar com vocês, adoro trazer esses temas e eu sei também que é um momento que a gente pode conversar e que vocês podem tirar dúvidas, porque é muita coisa que passa na cabeça nesse momento, né? Depois, assim, mesmo depois de tantos anos, ainda tem muitas dúvidas. Hoje eu estava fazendo uma avaliação, né, e eu falei para ela, falei assim, uma das coisas que eu quero que você saia dessa avaliação é que você saia entendendo muito bem o que aconteceu com você, entendendo muito bem em que momento o seu rosto tá. Então eu quero sim que o momento da avaliação seja aquele momento de eu destrinchar tudo sobre o seu rosto, para você entender o que aconteceu, em que momento você está, por que os seus movimentos não estão acontecendo, o que a gente vai fazer a partir disso. E aí sempre, né, eu falo, né, pergunta quais são as suas dúvidas depois de toda a avaliação. Ela falou, nossa, você falou tanta coisa que eu nem tenho mais dúvida, porque você sanou todas as minhas dúvidas. E aquela sensação de saber onde eu tô, de saber o que realmente está acontecendo, eu acho que é super importante, né? Ficar no limbo, ficar na incerteza, não dá. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre o que é paralisia facial. Então, a primeira coisa, paralisia facial é uma alteração de movimento do rosto provocada por uma lesão no nervo facial. Então, a paralisia facial tem uma causa e tem uma consequência. Então, na verdade, a paralisia facial ela é a consequência causada por um fator. Então, eu vou repetir. Paralisia facial é uma alteração dos movimentos e da capacidade de contração dos músculos faciais provocada por uma lesão sobre o nervo facial. Essa palavra sobre o nervo facial ela é muito importante, porque
é algo que lesionou o nervo. Então, a paralisia facial, ela não é uma lesão do nervo. Prestem muita atenção aqui. A paralisia facial não é a lesão no nervo. Ela é a alteração de movimento após essa lesão do nervo. E quem provoca essa lesão no nervo não é uma coisa espontânea. É um evento, é uma patologia que vai causar essa lesão. Portanto, é muito importante a gente fazer essa distinção. Por quê? Se a paralisia facial fosse a lesão no nervo, a gente teria que tratar o quê? A lesão no nervo. Mas a paralisia facial é a alteração de movimento em consequência disso. Então, é claro que a lesão no nervo interfere, mas o que eu trato não é a lesão no nervo. O que eu trato é a alteração de movimento provocada por essa lesão sobre o nervo, certo? E o que isso envolve quando a gente vai entender o que é paralisia facial? Envolve a gente entender que existem etiologias. O que é uma etiologia? É a causa de uma doença, é a causa de uma alteração. Então, existem fatores causais, existem etiologias, existem doenças que vão gerar essa lesão sobre o nervo, tá? Como consequência dessa lesão, você tem todo um processo que acontece no próprio nervo. E esse processo ele envolve perda de movimento inicial e como que eu posso dizer para não dizer processo de novo? E um conjunto de eventos que acontecem para tentar recuperar esse nervo. E o que acontece? Então vamos lá. Você começou uma patologia, tá? Essa patologia, ela dá os primeiros sintomas antes da gente ter perda de movimento mesmo. Então, não é uma coisa assim, a patologia surgiu e imediatamente o rosto parou de movimentar adequadamente, tá? Se a gente for analisar a fundo todas as etiologias, a não ser uma lesão traumática, tá? Uma lesão que é um processo traumático, um trauma um trauma craniano ou um trauma durante uma cirurgia, sempre tem alguma coisa antes. Mas se a gente for até a fundo, existe antes até nesses processos de lesão traumática, né? Por quê? Se você tem uma paralisia de Bell, o processo de perda de movimento, de alteração do movimento, que era, prazer a exceção, Catherine. Olha, até Catherine, então vamos lá, vamos entrar no seu caso que foi um acidente. Antes do trauma, teve um processo de o carro perder o controle, por exemplo. Antes da cirurgia que você teve precisou retirar um tumor e durante a cirurgia o nervo foi sacrificado, o tumor é um evento anterior, tá bom? Então, assim, você tem, por exemplo, o evento, a doença que é uma reativação do vírus da herpes simples, que vai dar a paralisia de Bell. Não é assim, o vírus reativou, o rosto paralisou. Não. O que acontece é que você pode ter inflamação no local, você pode ter dor retroauricular, você pode ter dor de ouvido, que é por uma outra patologia. Então, isso vem antes da perda de movimento. Então, o processo, né, o evento de perder o movimento, ele já começa antes. Noemi, a temperatura brusca não é uma etiologia para a paralisia facial, não é uma causa. Ela é um fator que favorece uma causa. Então, vamos pensar na temperatura brusca, tá bom? Você
passou por um evento de temperatura brusca, mudança de temperatura brusca, e isso fez com que o seu corpo tivesse uma alteração na imunidade, e a alteração na imunidade levou a uma reativação do vírus. Até porque, gente, se isso fosse total realidade, os países que vivem num inverno muito intenso teriam uma incidência de paralisia facial muito além da incidência que a gente tem aqui no Brasil. E isso não acontece. A incidência de paralisia facial, ela é meio equilibrada assim no mundo. Porque quando você mora num lugar que é um frio muito intenso, ok, você tem frio na rua, mas dentro de casa, dentro dos lugares é quente. Então você tá dentro daquele lugar quente, abre a porta, tá de cara com um frio gigantesco. Então é na verdade a resposta do seu corpo frente à mudança de temperatura que faz com que seu corpo gaste mais energia. Gastando mais energia, se você não está muito bem, cai a sua imunidade e tem essa reativação. Então, voltando lá a falar o que eu estava falando sobre o que é a paralisia. Então, tem um evento anterior que é essa alteração. Essa alteração vai começar a provocar uma lesão sobre o nervo. Quando isso acontece, o nervo, ele por si próprio tem respostas naturais para se proteger e para se recuperar. Só que ele tem uma limitação. Apesar dele ter essas respostas, ele tem uma quantidade de respostas que ele é capaz de fazer. Passando de um nível de lesão no nervo, vai além da capacidade dele. Então, por exemplo, quando a gente começa a ter o processo inflamatório, que começa a, se for o caso, né, comprimir o nervo, ter mortes de algumas células ali, o nervo ele vai agir para limpar aquela região que as células estão morrendo. Se eles deixarem aquelas células mortas ali, isso vai comprometer a recuperação. Então, ela vai agir ali para limpar e já vai acionar mecanismos para falar, galera, tá tendo uma lesão aqui. A gente precisa agir para limpar essa região e começar a recuperar. É como se fosse uma reforma. Então, gente, precisa, caiu o prédio aqui, vamos começar a limpar para começar a fazer a reforma. Só que ele tem uma limitação. Ele não consegue fazer essa reforma se o número de estruturas lesionadas for muito grande. Porque aí eles perdem a referência. Então, as alterações que a gente vê no decorrer do tempo, no quadro da paralisia facial, né, que você tem um momento que o seu rosto está mais flácido, sem movimento, sem você conseguir contrair, está relacionado a essa primeira fase, que é a fase de o prédio caiu, vou limpar essa região para começar a reforma. Então, nesse primeiro momento que você está perdendo o movimento, o foco do corpo é limpar aquela região e se preparar para a reforma. Por isso que no começo da paralisia facial, você pode ter mais flacidez. Porque aí eles não estão nem focados em subir prédio de novo, não. Eles querem tirar. E aí acaba até que você tem mais perda de movimento nos primeiros dias do que você teve num evento quando você começou a perceber a paralisia. Quantos de vocês aqui não passaram por essa situação? Num dia começou, olha, comecei a perder, fui beber água, começou a escorrer, comecei a perder movimento, mas 2 dias depois você não tinha movimento nenhum. Então é essa primeira parte de que a lesão está começando a acontecer e aí a gente vai vendo as consequências, o nervo está começando a ser limpo ali por causa da lesão para se preparar para a reforma. E tem uma outra coisa, o nervo ele tem um tamanho, certo? Então,
pensa que é assim, vou mudar a metáfora, pensa que quem aqui no começo da pandemia foi no mercado e fez um estoque dentro de casa, certo? Então, você fez um estoque, tá tudo bem. Pandemia, fechou, você não pode mais sair de casa para ir no mercado. No primeiro dia da pandemia, você tinha nada de suprimento na sua casa? Não. Você tinha, porque você tinha acabado de ir no mercado. Só com o passar do tempo que você foi perdendo os suprimentos da sua casa. Então, no primeiro dia, você ainda tinha, porque se você não tinha gasto, você tinha acabado de comprar. Conforme você foi usando, você foi perdendo. Na paralisia facial é a mesma coisa. No primeiro momento, você ainda tem o que acabou de ser produzido ali para ter contração. Conforme você vai usando, ou seja, você vai se expressando, o seu rosto vai contraindo, você vai gastando o que foi produzido e não tem mais como ser suprido, porque, opa, tem uma lesão aqui, a gente está focada agora em limpar, não vou te dar mais nada, eu vou limpar. E você vai perdendo o movimento com o passar dos dias, você vai gastando o que você tinha até chegar um momento e falar, ué, não tenho mais nada, porque você gastou o que você tinha. E aí, depois que tem essa limpeza inicial, começa a ter a resposta da reforma. Vamos lá, galera, vamos se juntar para recuperar essas células aqui. Vamos recuperar o que a gente puder aqui. Ai, mas não dá para fazer exatamente igual. Tudo bem, vamos no que dá. Mas a gente vai aos poucos. E aí tem o processo quando você começa a ter um início de movimento. Então, tem um momento inicial que você tem ainda um pouquinho de movimento, passam uns dias, você perde o movimento e depois de um tempo você começa a recuperar. Só que, se foi naquela região um prédiozinho que caiu, você precisa recuperar pouco. Se foi um bairro inteiro que caiu, você precisa recuperar muito. E para você começar a ter algum retorno, vai demorar mais, porque é mais obra que você tem que fazer, então vai demorar para parecer que está retomando aquele bairro. Então, por isso que existem pacientes que começam a ter melhora em 15 dias e tem pacientes que começam a ter melhora depois de 2 meses. Nesses pacientes caíram 3, 4 bairros. No primeiro caiu um prédio só. Então, a gente começa a ter a paralisia de acordo com o número de estruturas que foram lesionadas. Um prédio só, um bairro inteiro ou uma cidade inteira, tá? E isso que é a mudança que a gente vê na paralisia. A lesão, a doença já foi. A paralisia é a alteração do movimento. Então, vamos analisar a paralisia facial. No começo, a alteração do movimento era pequena, foi piorando e depois começa a melhorar. Então, a paralisia facial, apesar de ter esse nome, ela não é, na verdade, uma paralisia. Ela pode ser uma paralisia, mas ela pode ser uma paresia. Grazi, peraí, confundi. O que paresia? Nunca ouvi falar nesse nome. Pois é. Paralisia é quando paralisa completamente. Paresia é quando tem perda de movimento, mas não paralisa completamente. Então, se a gente for analisar, voltando na história, quando você começa a ter perda de movimento, você tem uma paresia facial. Quando você perde todo o movimento, que é aquele momento que eles estão limpando, fala, ó, acabou tudo que tinha antes e agora a gente está limpando só. E você não tem movimento, é uma paralisia. Quando você começa a voltar o movimento,
volta a ser uma paresia, tá? Mas a gente chama tudo de paralisia facial. O ideal, na verdade, é a gente fazer essa distinção. A maioria de vocês que estão aqui não tem uma paralisia facial. A maioria de vocês tem uma paresia facial. Isso muda no quê? Isso muda que é bom a gente dar nome certo para as coisas, né? Afinal, eu não gosto que me chame de Gabriela, porque eu sou Graziela. A Amanda não é Daniela, ela é Amanda. Então, isso é importante, a gente dar nome para as pessoas, nome para as coisas, dar a nomenclatura correta. E é importante também para a gente perceber que quando você tem uma paresia, existe sim uma capacidade de contração. Ela pode não ser a normal, mas existe uma capacidade de contração, tá? Então, paralisia facial é o nome que a gente dá para ser genérico, mas o correto é, dependendo da pessoa, dependendo do quadro, você vai entre uma paresia e uma paralisia. Pode ter gente que fica numa paralisia? Pode. Quando destruiu o estado inteiro, destruiu o país inteiro. Então, quando destrói todo o nervo, aí a gente tem uma paralisia que se mantém e aí a gente não consegue recuperar, tá bom? Aí precisa de uma cirurgia para recuperar. Então, voltando, uma alteração do movimento, certo? E aí o que acontece? O prédio ali, ou o prédio foi destruído, ou o bairro foi destruído, ou a cidade foi destruída e a gente começa a ter um retorno, começa uma reforma para reconstruir aquilo ali. Só que o que pode acontecer? Se foi um prédio que caiu, é muito mais fácil de você recuperar e reformar como ele era antes. Ou próximo, tá? Porque nunca fica como ele era antes, infelizmente. Mas, se foi um bairro que caiu ou uma cidade que caiu, você concorda que vai ter muita gente ali fazendo aquela reforma? E é muita informação e muita gente querendo meter o bedelho e muita coisa assim. E pode ser que o número de prédios, a ocupação, o número de pessoas, opa, tem um lugar se formando novo aqui, vamos para lá que agora vai ficar bom. Pode ser muito maior. E o que significa isso? Que aquela contração, aquela capacidade de contração que ele tinha antes, vira uma coisa muito maior. Vira mais povoado, mais gente, mais bagunça. Isso é o que acontece na fase de sequelas. Quando o que é destruído é muito maior do que a memória ali daquele pequenininho, opa, aqui eu sei o que fazer, ela se torna desordenada, porque você não sabe mais direito como era antes. Destruiu muita coisa, eu não sei mais onde era a rua, onde não era. Isso acaba fazendo com que aquela região se desestruture. Então, você continua tendo uma capacidade de contração, porque os músculos estão ali, tem gente povoando, se você consegue contrair, mas desordenada. E você começa a ter as sequelas da paralisia facial. As sequelas, elas não são uma paralisia, elas também são uma paresia. Por quê? Mesmo você tendo cincinesia, você tem capacidade de contração. Mesmo de você tendo uma contratura, você tem capacidade de contração. Mesmo o seu sorriso estando assimétrico, porque ele puxa para baixo, você tem uma capacidade de contração. Portanto, você tem sim uma paresia, tá? Então, agora o que eu quero distinguir aqui? Tanto quem tem pouca contração quanto quem tem muita contração e muita sequela, os dois são paresias. Os dois são alteração de movimento, mas com a presença de algum movimento, que é diferente da paralisia. É uma alteração de movimento sem presença de movimento, tá? E aí a forma que a gente lida para tratar isso
é diferente. Porque enquanto você tem uma paresia, ou seja, uma diminuição de movimento só por falta de contração, a gente vai para um sentido. Então o tratamento ele é focado em direcionar a contração, orientar, falar, olha, você vai pôr essa janela aqui, você vai agora subir esse andar, você vai colocar esse móvel aqui. Agora, quando é uma falta de movimento por sincinesia ou por contratura, aí a gente tem que falar, olha gente, vamos tirar esse pessoal daqui, esse tá atrapalhando aqui, vamos fazer essa limpa aqui, vamos tirar essa rua que tá atrapalhando demais. Então veja que a gente pode ter a alteração de movimento tanto por pouca contração, quanto por contração demais que está desordenando aquela região ali. Deu para vocês entenderem que a paralisia facial, primeiro, é um nome genérico. Segundo, ela não é a lesão do nervo, ela é a alteração do movimento provocada pela lesão do nervo. E terceiro, que existem duas alterações de movimento, ou uma paralisia, que não tem movimento algum, ou uma paresia, que tem movimento, mas ele não está normal. E 4, que essa paresia pode ser por duas coisas, ou falta de capacidade de contração, está naquele processo de começar a reorganizar e reformar aquela região, ou porque tem muita gente, tem muita coisa, perdeu o controle ali geral. Deu para vocês entenderem esses 4 fatores? Me fala aí, por favor, se sim ou se não. Tem uma perguntinha aqui. A Luana perguntou: como saber o quanto o nervo foi afetado? Ótima pergunta. A gente sabe o quanto o nervo foi afetado pelo tempo que demora para passar da paralisia para paresia. Olha, se vocês entenderem essa frase, vocês estão num outro nível. Quem não entendeu, não tem problema que eu explico de novo. Entenderam o que eu falei? Para a gente saber o quanto foi lesionado o nervo, a gente precisa saber qual foi o tempo que demorou para passar de paralisia para paresia. Ou seja, o quanto tempo demorou para entre não ter movimento para algum movimento, certo? E aí eu vou falar dos tempos. A Dai foi uma das avaliações de hoje. Eu compreendi muito hoje na consulta o que aconteceu com o meu rosto. Fico muito feliz. Lembra que eu falei o ano passado? Parênteses, gente, eu sou cheia do parênteses. Lembra que eu falei o ano passado que a gente estava mudando algumas coisas? Uma das coisas que a gente mudou foi a forma de eu fazer a avaliação. Porque eu sabia que a avaliação ela tinha o seu propósito, mas eu queria mais para vocês. Eu queria que vocês entendessem muito o que estava acontecendo com o seu rosto. Então, a gente reestruturou tudo e agora a avaliação está muito melhor. Já era boa, mas agora ela está muito melhor. Então, eu fico muito feliz. Daí, se você saiu com essa sensação, eu cumpri o meu papel nessa reestruturação toda da avaliação. Voltando, agora eu vou falar dos tempos. Então, tá bom. Lembra? É o tempo que demora para passar de paralisia para paresia. Se quanto maior a destruição, mais eu preciso de tempo para começar a subir os prédios, certo? Então, se eu tenho uma lesão muito pequena, que a gente chama de uma neuropraxia, né? Que é uma lesão pequena no nervo. Normalmente, em 2 semanas, eu já começo a ver um início de movimento. Não é o completo, tá, gente? Eu não tô falando de tudo reconstruído ou da bagunça feita pela reconstrução, tá bom? Eu tô falando de início de percepção de movimento. Então, se é uma lesão pequena, em 2 semanas você já começa a ver esse prédio subindo, você já começa a ver os movimentos aparecendo, passar de paralisia para paresia. Mas
Se é uma lesão um pouco mais intensa, uma axonotimese, que é uma lesão em que o caminho principal, aquele bairro foi destruído e muitos prédios destruídos, mas a rua ainda está ali presente para orientar como eram as quadras e tudo mais, você tem uma demora aí em torno de um mês e meio para a gente começar a ver esses movimentos aparecendo. Agora, se você tem uma neurotimese, que é o bairro inteiro foi destruído, todos os prédios, todas as casas e todas as ruas, se você tem... se os responsáveis por fazer a reforma ainda estão lá, você pode começar a ter retorno dos movimentos depois de 3 meses, tá? Agora, se além de destruir o bairro e a cidade toda, as pessoas que fazem o processo também falam, gente, não dá, tá muito destruído, aí você pode manter-se na paralisia. Então, para saber o grau de lesão, uma lesão pequena, ela demora em torno de 2 semanas, uma lesão moderada em torno de 1 mês e meio, uma lesão grave depois de 3 meses e uma lesão completa passa de 3 meses e não volta mais, mesmo com 6 meses, 8 meses, 1 ano. Gente, não é voltar 100%, é voltar qualquer movimento, tá bom? Certo? Muito bem. Que bom que vocês entenderam. Perguntas. Me mandem perguntas aí. A ideia esse ano é que as lives sejam um pouquinho mais curtas, mas continuando trazendo bastante conteúdo para vocês. E eu quero realmente que esse perfil aqui, o meu perfil, seja uma enciclopédia, sabe? Sabe aquela história tipo um Google, que você entra e olha e fala assim, eu quero saber sobre, aqui vai ter, tá? É isso que eu quero para vocês. Eu quero trazer tudo para vocês entenderem sobre paralisia. Vai ter participação de live? Vai, mas não hoje, tá bom? Vai sim. Eu tô fazendo o planejamento das lives, mas vai ter sim. O Marcos perguntou, as mesmas técnicas aplicadas no adulto pode aplicar na criança? Pode, mas muitas vezes quem vai fazer essas técnicas são os pais e não a criança, né? Pensando, Marcos, que você sabe quais são as técnicas corretas, que não envolvem mímica, não envolve eletroestimulação, não envolve gelo, tá bom? A Noemi, é interessante pedir para o paciente voltar no neuro após 3 meses? Olha, o acompanhamento do médico é sempre importante, para saber qual é a evolução dele, se tem cincinesias ou não, para o médico saber o que está acontecendo com o paciente, né? Então sempre é importante ele manter esse acompanhamento para o médico ver como que ele tá bom? E até para aumentar o número de pacientes que o médico acompanha para que ele também se desenvolva como profissional, tá? Mesmo na lesão completa, tem chance de voltar? Estou praticamente 1 ano e 3 meses e só estou piscando voluntariamente e mexendo na sobrancelha esquerda. Primeiro, se você pisca voluntariamente e mexe a sobrancelha, sua lesão não é completa, tá? Não é completa do nervo facial, a não ser que você tenha como causa da lesão sobre o nervo uma lesão que seja de um ramo, que um ramo foi lesionado completamente, como por exemplo uma retirada de um tumor de parótida que pode lesionar um ramo só do nervo, tá bom? E aí, então, pode acontecer dessa lesão nesse ramo ser completa, você tem movimento de sobrancelha, de olho, mas nessa região foi seccionado o nervo e não tem movimento completo, tá? Então, precisamos avaliar se realmente é uma lesão completa. A Luana está dizendo, estou com dificuldade com o paciente em relação ao sorriso, o que você me orienta? Luana, se você quer atender bem seu paciente, quer saber o que vai fazer com o seu sorriso, faça o curso, faça o meu curso. Porque nele você vai entender tudo e vai ver que o sorriso é a ponta do iceberg. E se você focar no sorriso, você não vai ter a evolução que você quer e nem a que o paciente quer.
Porque não tem como você melhorar o sorriso do paciente se você focar no fortalecimento do sorriso ou focar em aumentar o sorriso. Existem questões muito mais embaixo que vão levar esse paciente a ter a habilidade de sorrir melhor. Por exemplo, se ele não tem uma simetria no repouso, ele não vai sorrir da melhor forma. Se ele não fecha o olho adequadamente, ele não vai sorrir da melhor forma. Se ele não faz a boca de assobio com melhor simetria, ele não vai sorrir da melhor forma. Então, o que eu posso te orientar é faça o curso, tá? Laís, tenho paralisia faz 5 meses. Meu olho do lado da paralisia está menor e quando sorrio fica puxando e o lado da bochecha também fica repuxando. Laís, esse é aquele momento que eu falei que começa a ter perda de controle, que começa a ter mais contração do que a gente quer. E é nesse momento, quer dizer, já tinha que ter antes, tá? Mas agora é crucial você fazer o tratamento correto, porque agora que as sequelas vão aparecer. Então é claro que perda de movimento pode se achar que é uma sequela, mas o que vem agora, as contraturas e as cincinesias, é o que precisa ser tratado, porque isso vai fazer você perder o movimento que você já tem. Tá bom? Então, se você quiser, me manda um direct, me manda seu WhatsApp por direct pra gente conversar melhor, porque é o momento de você entrar com tratamento, porque senão vai piorar. Paula, Grazi, estou com 3 meses de paralisia do lado direito, sem esperança de melhor ainda. Sem dúvida, 3 meses não é nada no processo do tratamento da paralisia facial, tá? Os movimentos estão muito leves ainda. Principalmente, Paula, você está quase chegando no estágio que ela está, tá bom? Então, assim, é importante você começar o tratamento quanto antes, para quando chegar no estágio da Laís com 5 meses, você não ter um aparecimento intenso das sequelas, como esses repuxares que ela falou, tá? Andréia, você tem parâmetro de tempo dos movimentos após PO de prótese de ATM? Depende, Andréia. Depende de como foi essa lesão, depende de quanto tempo demorou para ter a recuperação. Por exemplo, existem pacientes, infelizmente, que depois de um PO de prótese de ATM, tem lesão significativa no ramo frontal e temporal e você tem perda de movimento que não volta. Então, depende, precisa avaliar quanto tempo demora para voltar e como foi essa cirurgia aí. Van, retirei um tumor no quarto ventrículo, estou com paralisia dos 2 lados. Van, não vai... Eu falei que esse ano eu ia ser mais calma, mas lá tô eu soltando a língua, né? Não vai me fazer tratamento com qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Por quê? Paralisia bilateral, a gente tem que ter extremo cuidado. Extremo cuidado, porque senão você vai ficar com mais dificuldade para falar lá na frente. Hoje já tá difícil para você. Então, assim, não vai se meter em fazer com gente que não entende do que tá fazendo, pelo amor de Deus, tá? A sua situação tá muito difícil. Mas dependendo de como foi a cirurgia, o que foi afetado, a gente consegue ir num sentido de trazer alguma recuperação com menos sequelas, tá bom? Dai. Isso é muito bom para alguém que teve paralisia e acha que está perdida sem informações corretas. Antes de achar o seu perfil, fiz muita coisa errada achando que estava correta. Teu perfil me ajuda muito. Daí eu fico tão feliz com isso, fico tão feliz mesmo. Porque assim, primeiro que você não fez errado, tá? Você foi buscar e seguiu a orientação de pessoas que você achava que estavam fazendo certo. A partir do momento que você sabe que é errado, aí sim você tem uma responsabilidade. Então, por exemplo, quem tá aqui me acompanha e continua fazendo eletro, minha filha, meu filho, vamos acordar pra vida, porque agora a responsabilidade é sua, não é do profissional que tá fazendo e você sabe que tá errado, mas é o profissional que tá fazendo. Não, você tá escolhendo continuar. Aí a responsabilidade é sua. Então, vamos parar de empurrar o seu rosto pro lugar errado, vamos trazer ele pro certo. Vamos trazer ele pra luz. Tá? Vamos trazer ele pro certo. Brenda, se eu tento levantar a sobrancelha, só levanto do lado que não teve a lesão, o canto da boca se mexe. É uma cinecinesia? É sim, Brenda. Daiane,
PDS, minha mãe teve faz um pouco mais de um ano. A boca ainda não teve melhora, mas o olho fecha. Será que ainda poderá sorrir como antes? Dai. Se com um ano a sua mãe ainda está com dificuldade, provavelmente ela tem uma sequela relacionada à cincinesia e contratura. A gente consegue melhorar muito o sorriso dela. Mas foi uma lesão que derrubou muita coisa aí. Então, provavelmente, como antes, a gente não vai conseguir recuperar. Mas muita coisa sim, tá bom? Não se limite, eu não vou conseguir o 100%, eu não vou fazer nada. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá! Joana, maravilhosa, obrigada. Bruna Ribeiro, meu paciente chegou hoje para o segundo atendimento comigo na fisio, mas ele chegou com um edema enorme na orelha, mas dor no ouvido e na cabeça. Não atendi, encaminhei para um médico, fiquei preocupada. Edema na orelha é sinal de síndrome de Hansen-Hunt. É uma lesão por herpes zoster. Você fez certa, Bruna. Espero que o médico tenha a consciência de que isso é uma lesão por herpes zoster, que precisa mudar o antiviral, aumentar a dose e às vezes manter o tempo de corticoide por um momento maior, tá bom? Entre em contato depois com o seu paciente para ver se ele foi no médico e o que o médico falou, tá? Paciente que já faz 3 anos de paralisia facial e continua com depressor da lábio puxando. Seria indicado uma avaliação para aplicação de Botox? Olha, é uma cincinesia bem comum, tá? Não é o tempo que vai fazer o depressor de ângulo da boca ou de lábio inferior parar de contrair. Na verdade, precisa de um tratamento. E eu só posso te dizer se é indicado a avaliação para toxina se eu souber o que foi feito com ele nesses últimos meses. Se ele fez o tratamento com o especialista e tratamento correto, pode ser que seja o momento. Mas se ele não fez, não, tá? Existe recuperação mesmo depois de 7 meses? Sim, existe muita melhora ainda, tá? Muita. O Peu dizendo, obrigada por essa mensagem, dizendo pra Brenda, meu tratamento com a Grazi, quase não tenho mais cincinesias. Peu, eu fiquei tão feliz quando você veio para tratamento. Tão feliz! E aí a gente tá tendo resultado. Dentro dos altos e baixos, que a gente sabe, né? E a gente não pode esconder isso, mas tá tendo resultado. Que bom que você tá tratando com o especialista, Van. Ótimo, perfeito. 10 meses de uma cirurgia onde o médico disse que rompeu o nervo na base. Só que já movimento e tenho cincinesia. Estou aguardando reconstrução do nervo. Mas por que você vai fazer a reconstrução do nervo se você tem cincinesia e contratura? Se você tem cincinesia e contratura, você tem. Voltou? Vamos ver se voltou. Voltou agora, me diz. Ah, que bom. Então tá, pronto. É que tinha ligado aqui. Eu disse que a Brenda marcou a avaliação para semana que vem, tô tão feliz. E a Joana dizendo que tá feliz de ter encontrado eu e a equipe a tempo, que tá indo pro 8º mês e a melhora é visível. Fico tão feliz, Jo. Vamos ver o que mais. Sinto muita dor de ouvido. Ah, Valéria, sinto muita dor de ouvido, mas o médico não me receitou remédio, porque disse que é normal doer. Que agora, após 2 anos, não tem mais o que fazer. Agora não tem mais remédio para melhorar essa dor, tá? Mas talvez seja uma questão de contraturas aí que estão atrapalhando, e contratura dói, o rosto dói, tá? Então tem coisa para fazer aí, Valéria.
Voltar à simetria do rosto, mesmo ainda não voltando os movimentos, é bom sinal? Sim, é bom sinal. Tá querendo dizer que o tônus está melhorando, a capacidade de contração está começando a voltar, tá bom? Mas não dá pra gente se basear só nisso. Ai, o médico disse que rompeu o nervo e precisa reconstruir. Ai, marca uma avaliação comigo pra gente ver isso, gente. Porque assim, se você fizer a cirurgia, você vai perder seus movimentos que você tem agora, tá? Mas pode ser que... Ai, não sei. Marca uma avaliação pra gente conversar. Ai, meu coração, ó. Ah, Lisa, tive um AVC há um ano, fiz muita fisioterapia. Você acha que ainda posso recuperar mais? Sim, com certeza. Um ano dá pra recuperar muita coisa. A gente atende paciente com 20 anos de lesão, 30 anos de lesão aqui, começa a melhorar. Então, sim, tá? Ai, que bom que voltou. A Lívia Grazi, gostaria que você abordasse sobre a atuação da fisioterapia nas paralisias completas quando o nervo é sacrificado na cirurgia de parótida. Os pacientes ficam muito perdidos. É assim, eu posso abordar isso mais, mas o que a gente tem que focar não é na etiologia. Como eu falei, né? A paralisia não é a etiologia. Então, independente se foi uma lesão de parótida, se foi uma lesão por uma paralisia de Bell, o que a gente trata e o que a gente vê é a alteração do movimento. Então, numa cirurgia de parótida, você pode ter uma cirurgia que tem comprometimento do nervo facial inteiro, de um ramo só do ramo mandibular, do ramo bucal, dependendo de onde está o nódulo. Então, assim, o que a gente precisa entender é onde é a lesão, o que eu estou vendo naquele movimento. Às vezes a parte superior está mexendo, mas parte de orbicular não, depressor de lábio inferior não. E aí o que acontece é que pode ser que uma parte se recupere e outra parte não se recupere. Depende muito do local da lesão e o quanto foi destruído dentro daquela região, tá bom? Muito bem. A Karina perguntando se o curso parcela. Sim, parcela sim. No Hotmart a gente parcela sim, tá? Claro que ele tem um pouquinho de juros ali, mas parcela, se eu não me engano, em 6 vezes. Eu preciso conferir, faz tempo que eu não vejo isso, mas acho que 6 vezes. A Rê perguntando se eu já usei o Ziclag nas cincinesias. Rê, não tive coragem. Eu fiquei com receio de usar o Ziclag. Fiquei, porque é muito perto do olho, fiquei com medo do emocional também, da gente aplicar em um músculo ali do lado, fiquei com receio, tá? A Célia, estou com 9 meses, com muitas cincinesias, e vem enquanto minha boca está ficando dormente, minha língua está com a sensação de que foi queimada. Célia, a língua tá piorando ou tá assim? Ou tá sempre assim? A Rê falou que também tá com receio. Eu não sei se eu arriscaria, sabe? Eu ainda tenho medo. A Van, você indica o laser? Depende, Van. O laser eu indico enquanto você tá na fase de paralisia, perda de movimento, tá? Quando você tá na paresia com algum movimento, eu não indico mais, tá bom? Tem uma perguntinha aqui. Muito bem. Muito bem, gente. Muito obrigada por essa primeira live. Adorei, estava morrendo de saudade. Semana que vem temos live de novo. Segunda-feira, 18h45, temos live, porque agora vou para a reunião de equipe. Hoje, agora a reunião de equipe passou para segunda-feira também. Então, vamos para a reunião de equipe para fazer a cabeça da nossa equipe maravilhosa funcionar, né? Porque é isso que a gente quer, pensar estratégias novas, discutir casos. Já temos alguns casos aí que vamos discutir. Então, agora vamos para a reunião de equipe. Muito, muito obrigada por esse tempo de vocês. Um ótimo ano, que ele seja incrível, tá? E que a gente consiga muita coisa boa. Quem não respondeu nos meus stories hoje de manhã,
e falou para si mesmo que hoje vai ser um dia ótimo, amanhã eu sei que você vai fazer. Porque por mais que você não esteja sentindo um saco, uma droga, só de você falar já deixa a sua cabeça um pouco mais predisposta para o ótimo. Então, mesmo que você não esteja sentindo, amanhã você vai repetir comigo. Combinado? Um ótimo final do dia para vocês, uma ótima semana. Beijo enorme!